Em novembro desse ano, tivemos a oportunidade de visitar o Lemiste City, um bairro inteligente na cidade de Tallinn, capital da Estônia, e o maior hub de negócios dos países bálticos. Inovador em seus conceitos urbanísticos, sustentabilidade e um exemplo de como criar um ecossistema de inovação que impulsiona as empresas da nova economia. A Estônia é um país pequeno, com apenas 1.300.000 habitantes, sendo que em Tallinn, a sua capital, vivem pouco mais de 400.000. E foi lá que em 2005 começou a ser projetado o bairro Lemiste, hoje conhecido como Vale do Silício Estoniano. O desafio era como transformar um terreno gigantesco de aproximadamente 131 hectares, que abrigava as ruínas da maior fábrica de vagões ferroviários da região báltica, entre outras fábricas abandonadas e depredadas desde a independência da União Soviética em 91, em um empreendimento valioso e desejado, apesar do seu tamanho. Em 2003, a prefeitura ampliou o sistema viário e de serviços públicos para o local e criou um novo zoneamento que permitia novos edifícios comerciais e industriais, além de definir os termos de preservação e reconstrução dos patrimônios históricos da época soviética. Mas sem muita esperança de que o setor privado fosse de fato desenvolver a área e muito menos de que esse bairro alcançaria a importância que tem para a economia estoniana em menos de 15 anos. Em 2005, o visionário Ulu Pärnits, reitor da Universidade Estoniana de Ciências Aplicadas ao Empreendedorismo e presidente de uma das maiores incorporadoras do país, a Mainor Lemiste, por mais de 50 anos, viu no bairro a oportunidade de criar mais do que um empreendimento imobiliário, mas um bairro inteligente, um hub de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento para que os jovens talentos estonianos pudessem ajudar a construir grandes negócios do futuro sem ter que sair do seu país. A aposta deu mais certo do que qualquer um poderia imaginar, e até 2020 o complexo industrial em ruínas se transformou em o Lemiste City, o maior campus empresarial dos países bálticos, concentrando mais de 500 empresas que geram juntas 14 mil empregos e mais de 2 bilhões de euros de faturamento anual, o suficiente para configurar o bairro como o terceiro maior PIB da Estônia, estando atrás apenas das duas maiores cidades do país, e responsável por 1/3 das exportações de serviços de tecnologia da Estônia. Tudo isso em um único bairro de apenas 150 mil metros quadrados executados, dos 700 mil metros quadrados totais do projeto, mostrando que é apenas a primeira fase de um empreendimento que ainda pode ir muito mais longe. No entanto, alcançar esse sucesso não foi uma questão trivial e dependeu de uma estratégia muito criativa do grupo incorporador Mainor Lemiste, indo muito além de construir prédios e ruas bonitas. A ideia era criar um ecossistema de inovação que tornasse o bairro atrativo para reter talentos e trazer grandes empresas, startups, trabalhadores e estudantes. Para criar esse ecossistema, o primeiro passo foi se associar a mais de 20 instituições acadêmicas e universidades, para o desenvolvimento de várias iniciativas. A primeira foi o Grupo Lemiste criar e financiar um conselho de professores, chamado Lemiste Professorship, para orientar pesquisas sobre as principais tendências do futuro nas áreas de mobilidade, acessibilidade, espaço urbano, construções do futuro, sustentabilidade, entre outras áreas relevantes. Para estudantes com projetos interessantes, foi criada a Bolsa de Estudos Ulu Pärnits, que em parceria com a Universidade Estoniana de Empreendedorismo e Ciências Aplicadas, a Academia Estoniana de Artes, a Universidade de Tecnologia de Tallinn, a Universidade de Tartu e a Universidade de Ciências Aplicadas de Vizeme premiam com até 10 mil euros pesquisas nas áreas mais relevantes para o desenvolvimento das cidades inteligentes. Os temas para 2023, por exemplo, serão: como criar um ecossistema de inovação operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana, com foco no envolvimento das pessoas na construção e desenvolvimento da comunidade, desenvolver um esquema de incentivo para a remoção de vaga de estacionamento e o uso de bicicletas, além de outras opções de micromobilidade, propor os princípios de uma cidade inclusiva, o processo de implementação das ideias, a visão de interface dos usuários para o site do Lemiste City. Na área de economia verde, o desenvolvimento de programas de incentivo para as empresas se comportarem de maneira mais amigável para o meio ambiente. As soluções devem fornecer conhecimentos básicos de gestão ambiental para atingir o público e poder ser usadas para agregar valor ao relatório verde da cidade de Lemiste. Na área da saúde, são buscadas opções tecnológicas e aplicativos para a gestão de saúde das pessoas. E na área de dados, eles querem encontrar pesquisas que descubram como aproveitar melhor os dados gerados por Lemiste City, para agregar valor para as empresas do bairro. Outra iniciativa interessante para estudantes é o Dia do Aprendiz, que traz estudantes das principais universidades da Estônia para fazer um tour, acompanhando um dia de trabalho em algumas das maiores empresas do bairro,
e entender um pouco mais sobre quais habilidades são e serão necessárias para se desenvolver e trabalhar lá. Para as empresas e startups, o foco era garantir que os talentos que estavam vindo para o bairro estivessem desenvolvendo habilidades de fato relevantes para o presente e para o futuro dessas empresas. Assim, surgiu o Programa de Educação Continuada, ou Lifelong Learning, o LEMIST, para disponibilizar mais de 200 cursos com certificado para crédito estudantil e mais de 6.000 horas de conteúdo, sempre a um preço acessível. A ideia era aproximar as universidades das necessidades reais do mercado privado. As empresas definem as habilidades estratégicas que precisam ou sabem que vão precisar no futuro próximo, e as mais de 20 universidades locais e internacionais parceiras criam cursos específicos para essas habilidades. Todo ano, os cursos são atualizados para se manterem sempre relevantes. O segundo ponto era consolidar o bairro como um campo de testes, tanto para acadêmicos quanto para startups. Criar uma rede de iluminação e sinalização inteligentes, câmeras, ônibus autônomos, entre outros equipamentos cujos dados ou acesso pudessem ser fornecidos, tanto para estudantes com projetos de pesquisa, quanto para startups, para desenvolver e melhorar suas soluções. A LEMIST não cobra a participação nessas empresas, mas ela se propunha a ser o primeiro cliente quando uma solução se mostrava promissora. Isso tornou o bairro extremamente atrativo para startups que mexem com cidades inteligentes, e também para a cidade de Tallinn, que pode selecionar as tecnologias mais interessantes já testadas em LEMIST para implementar no resto da cidade. Um exemplo desse modelo de cidade de testes em ação foi quando a empresa FIMA apresentou para o LEMIST uma solução de software que permitia analisar em tempo real os dados das câmeras de monitoramento comuns e criar sensores digitais que contabilizavam quantos carros, bicicletas e pedestres atravessavam cada linha, sem precisar instalar os sensores físicos em todas essas localizações. Por último, para manter esse ecossistema vivo, a Manor LEMIST saiu do seu core business como incorporadora e passou a organizar mais de 100 eventos anuais, voltados para o trabalho e educação, como palestras, workshops, meet and greet, seminários, eventos de networking, a Robotex, maior feira de robótica do mundo, e o LEMIST Future Forum, que é um evento de 3 dias que acontece anualmente, com mais de 70 palestrantes de 27 países, muitos deles executivos de alto escalão de grandes empresas globais. E também eventos voltados para a qualidade de vida, como encontros de línguas, microfone aberto, exposições de arte, yoga, crossfit, esportes ao ar livre, dias da comunidade, festas comemorativas como Halloween, Natal, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, entre outros. Alguns organizados pela própria LEMIST com parceiros locais e outros organizados por empresas, bares, restaurantes do bairro e divulgados pelo LEMIST. Hoje, esses eventos já somam mais de 30.000 participantes anuais e ajudam a manter o bairro interessante para quem trabalha e mora lá. Essas iniciativas, apesar de poucas e relativamente simples e baratas para um empreendimento desse tamanho, foram suficientes para tornar o LEMIST o melhor bairro do país para estudantes, empresas e startups se instalarem. Fazer com que qualquer empresa buscando se instalar na região e que pudesse escolher, sempre escolhesse o LEMIST, pois nenhum outro lugar conseguiria oferecer o que eles ofereciam. E isso se traduziu em um dos empreendimentos imobiliários mais bem-sucedidos do mundo para sua escala. Um sucesso imobiliário indiscutível, com uma vacância máxima de 5% em toda a sua história, quando a média local girava em torno de 15% a 20%. E o que garantiu para o grupo incorporador, que detém 100% das unidades comerciais e residenciais dentro do bairro, exclusivamente para aluguel,
um lucro de 9 milhões de euros anualmente para um investimento de 122 milhões. E isso com apenas 20% do empreendimento concluído, revelando um potencial ainda maior. O Lemist é o maior exemplo de que o futuro do mercado imobiliário vai além de pensar em infraestrutura e edificações, mas sobre como construir a qualidade de vida, amizades e oportunidades para as pessoas que vão morar e trabalhar no bairro. E a tendência é que surjam cada vez mais bairros inteligentes como esse pelo mundo. A produção desse conteúdo foi possível graças ao patrocínio do Sebrae, que através do programa Cidade Empreendedora apresenta as tendências do mundo para os gestores municipais poderem preparar as suas cidades para o futuro. Se adaptar, aprender, reaprender, fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.